Eu poderia falar sobre 1000 igrejas que te acorrentam e te levam para o submundo do inferno. Mas, na verdade, eu vi um vídeo do pastor Pedro Reis, que dá uns cursos bíblicos. E ele foi muito contundente. Quero mostrar esse vídeo para você. E eu vou dar uma pincelada do seu conteúdo, porque eu também conheço pessoalmente algumas dessas igrejas, eu estive lá. Eu quero falar para você, a primeira igreja que levará o cristão para longe do céu é a Igreja Batista da Lagoinha, que agora é a Lagoinha Mundial. O seu pastor pródigo, o presidente André Valadão, não é um pastor, é um homem de negócio. Ele esbanja riquezas. É um absurdo. A irmã dele também, Ana Paula Valadão, esbanja absurdos. Tem um vídeo dizendo que ela pegou 3 bolsas que valiam 60 mil reais e jogou no lixo, para vocês terem uma ideia. Eles arrancam riquezas das pessoas. Aquele pastor que eu falei, o cãozinho guloso, André Fernandes, o que ele prega é só riquezas, né? E ele mesmo confessou que eles são hipócritas. André Valadão está trabalhando com banco. Edir Macedo, eu não sei se foi tão rápido para montar um banco, mas os líderes abrem a igreja e já abrem um banco, porque é muita grana, né? Então, isso não é igreja do Messias, é igreja do diabo, né? Pois bem, em segundo lugar vem o reino. Reino. Pastor Eduardo Reis. Não é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que coloca o homem no lugar do Criador. E são muitas igrejas que têm o homem no lugar do Criador, inclusive a do próprio Macedo. Censurou o milagre de Jesus, ficou no lugar de Jesus e fica no lugar de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. A igreja também, Verbo da Vida, de Kenneth Reagan. Essa igreja é um dos fundadores da confissão positiva, é aquela que eles dizem que as suas palavras têm poder. Você lança a palavra para o universo e ele vai se virar e vai gerar o que você diz. Eles até usam a expressão, vai botar Deus no canto da parede. Deus irá fazer o que você determinar. Aí é para acabar, né? Aí é para acabar. Em quarto lugar, universal do reino do diabo. Fala que é do reino de Deus, só se for Zeus da Grécia, o Criador não. Igreja Universal, ela exige sacrifício dos seus membros. A cada 3 meses tem de ir para a Fogueira Santa, tem de doar a vida, tudo que tem. Quantas vezes eles foram nas casas das pessoas e disseram que os sofás da casa, que o guarda-roupa, tudo que eles tinham, principalmente os objetos mais portáteis e mais valorosos, estavam com demônios. E para se livrar desses demônios, tinham de entregar para eles. Cara, é muita baixaria, não é? E podemos dizer no Brasil, o principal propagador da teologia da prosperidade, Edir Macedo. Edir Macedo é um lixo. É uma podridão em forma humana. É um capeta, um malandro velho, maligno, um bruxo da fé, ateu, que não acredita no Criador. Se ele acreditasse, ele não fazia. As barbaridades que ele faz, eu não vou nem entrar. A quantidade de crime que esse homem carrega nas costas, esse Edir Macedo, não está no gibi, meu irmão. Eu tenho coleção de revistas, isto é, revistas de notícia com Macedo na capa, desde a década de 80, cara. Não é brincadeira, não. São quase 50 anos de vigarice. Essa igreja não tem nada com o Criador. A ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que era Assembleia de Deus Ministério Belém, e o Silas Malafaia, com a morte do seu sogro, que era presidente, e ele era vice, tornou-se presidente. A ADVEC
ela tem um líder que não socorre os membros. O Silas disse que no dia que os membros que dão dinheiro sustentam a igreja, no dia que eles precisarem ou tiverem dívida, não verão dinheiro, não vai ter dinheiro, eles que se virem, é o que ele diz. Um cara que diz que já usou todo tipo de estratégia para arrancar dinheiro, que fez campanha de 1 milhão para baixo, para as pessoas darem dinheiro. E sabe a coisa mais feia? Diz assim, uma semente de honra por um milagre, dizendo que Deus está barganhando, cara. Olha, o que o pastor do canal, o Pedro Reis, que eu vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo, e vocês vão ter um vídeo completo que eu vou mostrar para vocês. Realmente ele foi muito feliz nesse pequeno, grande documentário de seu canal. Achei muito interessante isso aqui. E o Silas Malafaia, um cara totalmente envolvido com política. E a igreja, querendo ou não, fica envolvida. Essa igreja não está seguindo o Messias. Quem segue o Silas Malafaia pode estar certo. Não terá como seguir o Messias. Ou serve a um senhor ou a outro, porque o Silas está na rota totalmente errada, fora da direção do Messias. Pode estar certo disso, não tenha nem dúvida disso. Em sexto lugar, a Igreja Cristã Maranata. Eles são sectários e acreditam, a semelhança da Deus e amor, que a salvação está lá. Se você sair de lá, você perde a salvação. São muito abusivos com os membros, muito controladores, muito monopolistas. Eles se envolvem com a vida pessoal deles. Eles só vão aonde os líderes determinam, onde os obreiros determinam. Eles só vão para uma outra igreja visitar se eles aceitarem. Eles são dominadores. Então, o Messias não está aí. O Messias nunca fez isso, né? É a liderança que escolhe pelos membros. E por último, a Igreja Deus e Amor. Eu concordo plenamente com o que o pastor Pedro Reis falou aqui. A Igreja Deus e Amor, eles exageram nos seus usos e costumes e põem isso no lugar da própria palavra do Messias. Coloca isso no lugar do sangue do Messias. A proibição é muito grande, não pode cortar os pelos do corpo. Acho que eles, para fazerem sexo, tinham de furar um buraquinho na roupa de cada um e fazer vestidos. Entende? Eles expõem os costumes como se, através disso, as pessoas fossem salvas. E faz uma série de proibições. Não pode ir para a praia, que é um lugar que os espíritos possuem as pessoas. Não pode usar televisão e tanta coisa. Só que, para a desgraça dessa fé maligna, eles praticam essas coisas. O Davi Miranda, que já dorme no Senhor, na Senhora, que já está com o Senhor no colo do capeta, pelo que ele ensinava na Escritura, eu não creio que ele estaria com o Pai, não. Porque ele pregava uma coisa e vivia outra. E o lugar dos hipócritas é nas trevas exteriores, quem falou foi Jesus. Jesus falou para os fariseus, malditos, como escapareis da condenação do inferno. Vocês põem um fardo no ombro dos homens, mas vocês nem com o dedo querem movê-los. Eu vou dar um exemplo aqui. Prestem atenção. Eu estou dizendo que não acredito, eu particularmente, na salvação de Davi Miranda, mas eu não estou determinando nada, é a minha fé. Porque Jesus disse que o lugar dos hipócritas é nas trevas exteriores. Falou em Mateus 23, malditos, como escapareis da condenação do inferno. O Davi Miranda dizia que não podia divorciar, mas ele vivia separado da esposa. Ele pregava que quem adulterasse iria para o inferno, mas o Sérgio Sora e a mulher dele pegou ele no primeiro andar do templo adulterando com a irmã de 40 anos, lá na sede. Ele dizia que era proibido ir para a praia porque na praia havia espírito para possuir as pessoas, mas ele escondidinho foi. De calçãozinho ele foi para a praia. Ele proibia usar televisão, porque a televisão era a janela do diabo. Dentro da casa dele, em cada quarto havia uma televisão. Membros dele falou no meu canal que eles tinham televisão. Então ele pregava sobre o santo dízimo do Senhor. Mas, pelos documentários que eu ouvi, deixou 180 milhões para seus filhos. Era do Senhor, mas foi para ele, para os filhos. Então, vivia indo para Disney World lá, tinha propriedades lá, tem netos dele lá em Disney World, em Orlando, lá na Disneylândia.
Era totalmente hipocrisia, né? Pregando santidade, mas uma das suas filhas mesmo mencionou que os obreiros estavam envolvidos com maçonaria, que é sociedades secretas e magia negra, quer dizer. E vai por aí afora, dizia que quem saísse da igreja dele perdia a salvação. Quer dizer, então, Jesus, onipresente, onipotente, estava contido numa caixinha de fósforo de Davi Miranda. Então, é para acabar, né? Então, meus queridos, e outra coisa mais, eu ouvi histórias de membros dele, pessoas dos Estados Unidos falaram no meu canal, que ele, em uma das igrejas nos Estados Unidos, ele disciplinou umas 6 pessoas por besteira, disciplinava, tirava a comunhão, deixava a pessoa excluída sem que tivesse feito nada por qualquer besteira, entende? Então é isso aí. Quero que vocês vejam esse vídeo. Pastor Pedro Reis vai mostrar direitinho para vocês. Eu corroborei com aquilo que eu vi. Eu também conheço um pouco do que ele, ou muito, eu conheço muito até, algo que ele mencionou. Diga nos comentários o que vocês acham. É isso. E a primeira igreja é a Igreja Batista da Lagoinha. A Isa tá ofertando um Rolex aqui hoje. Jesus, ela tá ofertando um anel de diamante. Ele tá ofertando 25 mil reais e um Rolex. Você pode dizer glória a Deus por isso. Não é mais dela, é da igreja. Eles estão doando uma X6 blindada com 6 mil quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Você sabe qual que é uma das maiores funções das redes sociais nos dias de hoje? As redes sociais, Paulo, denunciam a nossa hipocrisia. Apesar dela levar o nome de Batista, ela já se desviou para o movimento neopentecostal há muito tempo. Muito tempo. Eu deve ter aqui no canal uns 3, 4 vídeos que eu falo sobre ela, sobre a liderança dela, por que eu não congregaria nessa igreja de uma maneira mais completa, mas ela tem se tornado uma igreja neopentecostal, é uma igreja que tem na sua liderança o pastor André Valadão, que vem acumulando aí polêmica atrás de polêmica. Ele já começou a comercializar o evangelho há muito tempo. Vocês viram que recentemente ele abriu até um banco focado no público evangélico, sabendo que dá muito dinheiro à Lagoinha, né? E além de tudo isso, é uma igreja que fomenta muito fortemente no nosso meio a idolatria gospel. Eles fazem esses mega shows para quê? Para arrecadar dinheiro, para lançar artista gospel novo, e tudo isso no meio da congregação, no meio de um culto ao Senhor. Eles já não disfarçam mais isso. Quando você vê um show da Lagoinha, a igreja tem fila no quarteirão, e vai por mim, o quarteirão aqui em Belo Horizonte da Lagoinha é gigantesco. As pessoas não vão para glorificar Jesus Cristo. As pessoas não vão para cultuar numa assembleia solene a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles vão para adorar um cantor gospel. Eles vão para adorar um famoso gospel desses aí. É uma igreja que, infelizmente, se afastou muito do evangelho, e por isso eu não indico de maneira nenhuma que vocês passem nem perto dela, tá bom? A próxima igreja, a segunda igreja desse vídeo, que eu não congregaria, não passaria nem perto de jeito nenhum, gente. Essa aqui é de jeito nenhum, não dá pra salvar nada lá, nada. É a igreja We Are Reino, aquela do pastor Eduardo Reis. Elas ouviram isso tantas vezes, né? A Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia não é inerrante, tem erros na Bíblia. A Bíblia não é inerrante, tem erros na Bíblia. Entendeu? O livro. E a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, mas foi liberada por homem. Por que eu não congregaria nessa igreja? Primeiro, evangelho da hipergraça. Os cultos dessa igreja são focados em emocionalismo, são focados em pregações humanistas que tiram Jesus Cristo do centro. Não se prega sobre pecado, não se prega sobre santidade, arrependimento, mas o foco é todo o quê? Você é o centro da vontade de Deus, você pedir, Deus faz, você é o ponto fraco de Deus. É a típica igreja do David Leonardo, apesar dele não congregar lá, se não me engano ele é da Lagoinha, mas a filosofia, a teologia, é justamente aquela teologia maldita da hipergraça. Tira Jesus do centro e coloca o homem lá, ó, bonitão. E além disso, nós temos aí um dos piores problemas dessa igreja, o pastor Eduardo Reis. Aquele mesmo pastor que disse que a Bíblia contém erros e que passou muita vergonha no podcast do César Cavalcante, porque ele produziu um livro com Pablo Marçal, falou um bocado de barbaridades, e quando foi confrontado pelo pastor César, simplesmente falou assim: não, porque eu não fiz a revisão do livro, eles publicaram em meu nome, não sabia. Um falso mestre, um falso profeta, sendo desmascarado em público e não tendo ali nem a vergonha, né, de tentar assumir o que falou. É uma igreja que vira e mexe, tem polêmica,
ela manipulou os seus membros para que eles fizessem tatuagem com versículo bíblico no braço, típico de uma seita, né? Você precisa de identificação. E lá, além das paletas de cores que eles sempre usam, também colocam tatuagem no braço, tem vídeo aí da menina fazendo tatuagem, mostrando como se ela fosse igual aos demais. Então é uma igreja que tira Jesus Cristo do centro, tira a cruz de Cristo do centro. Eu já fiz um vídeo aqui semana passada sobre isso. Eu indico muito que vocês vejam. É uma igreja que apostou não na palavra de Deus, mas no marketing digital para enganar as pessoas. E por isso, por esses motivos, eu não congregaria nessa igreja de maneira nenhuma e não passaria, gente, nem perto. Isso aí é o tipo de igreja que precisa ser fechada. Você já teve alguma experiência em alguma dessas duas igrejas? A Reino é mais nichada, né? Mas a Lagoinha, muita gente, muitas pessoas já congregaram lá. Eu quero saber de você. Se você congrega em alguma dessas igrejas, já teve experiência, se você já viu essas igrejas de hipergraça, porque elas são um câncer desse século que nós estamos vivendo, gente. Corram dessas igrejas. E a terceira agora, também é a igreja de hipergraça, tá? Que é a igreja Verbo da Vida. E por que eu coloquei essa igreja aqui nessa relação de 7 igrejas que eu não congregaria de maneira nenhuma? Simplesmente, gente, porque essa é uma igreja que veio de um desgraçado, um ser humano maldito, o próprio filho de Satanás que habitou entre nós, que é o senhor Kenneth Hagin. E quem que é o Kenneth Hagin? Simplesmente um dos principais idealizadores, né? Uma das principais mentes por trás da filosofia da confissão positiva. O que isso ensina? O que a confissão positiva ensina? Você dá ordens para o mundo espiritual. A sua palavra tem poder. O que você fizer, o que você falar, desculpa, Deus tem a obrigação de assinar embaixo e fazer acontecer. É uma filosofia que eles distorcem textos bíblicos, como por exemplo, se você crê, tudo é possível que crê, eles dizem que isso vai validar com que você fale coisas e aquilo repercuta no mundo espiritual da maneira como você está determinando. Eles acreditam num termo que é chamado de palavra da fé. A sua palavra tem poder criador, exatamente como se fosse o próprio Deus. Deus disse, faça e ouve, né? E você pode usar da mesma prerrogativa de Deus. Se você conhecer, joga aí no Google, Kenneth Hagin, unção do riso. Você vai ver que é simplesmente um maldito levantado por Satanás que foi infiltrado no nosso meio. Drunk again! Enquanto o apóstolo João diz que aquele que fala que não tem pecado mente dentro da igreja Verbo da Vida, o ensino teológico é de que nós não somos mais pecadores. Nós não temos pecado. Eu já vi um pastor vinculado a Verbo da Vida falando esse tipo de absurdo comigo. Então, se você congrega na igreja Verbo da Vida, conhece alguém que congrega nessa igreja, ela é uma das piores que você pode conhecer e que eu estou citando para vocês aqui nesse vídeo. Falando agora da quarta igreja que eu não congregaria de maneira nenhuma na minha vida. E essa daqui, eu vou confessar para vocês, eu quase fui enganado por ela, porque deve ter uns 2, 3 meses atrás. Vou contar uma história rapidinho para vocês, tá? Tava indo pra academia, malhar, eu coloco ali o som, o rádio ali no carro, né? Para poder ouvir a rádio. E numa dessas estava na rádio da Universal do Reino de Deus. E o pastor ali pregando com muita ênfase, né? Nosso mês de oração, nosso mês de busca por Deus, nosso mês de clamor. E eu tava assim, gente, a Universal do Reino de Deus tá mudando, que até onde nós já conhecemos era a teologia da prosperidade até não parar, né? Depois dessa oração toda, no finalzinho dessa oração, desse clamor que ele estava falando, então você vai ter um momento de oração, já traga o seu envelope de oferta, já traga o seu envelope de dízimo, já traga aquele bem que você vai abrir mão no altar do Senhor, porque Deus vai te abençoar quando você fizer isso. E aí vem o engano da Universal, né? Você é convidado para uma oração, ou seja, uma prática aparentemente espiritual, né? Só que o que tem efeito, que tem poder, é o seu dízimo, é a sua oferta, é o bem material que você vai entregar no altar, né, da igreja. A gente vê direto pessoas entregando carros, pessoas entregando casas, pessoas entregando relógios caros, todo tipo de bem material. O Edir Macedo aí com a sua liderança maligna estão interessados. Então a Igreja Universal do Reino de Deus é a clássica igreja neopentecostal da teologia da prosperidade. É fogueira santa, é perfume ungido sendo vendido ali para as pessoas poderem ficar livres de problema no casamento. É uma igreja que não prega a Bíblia. Por exemplo, problema do casamento. Eu que sou um pastor, vou aconselhar um casal. Vou tentar entender o motivo das brigas, das desavenças, do distanciamento, entender qual o pecado que está sendo praticado ali no coração das duas pessoas. E aqui eu não estou falando de adultério, essas coisas não. Pecado às vezes de dureza de coração, falta de arrependimento. Uma das duas partes que às vezes está desleixado no casamento. Uma das duas partes que eventualmente pode não ser cristã. Então eu vou trabalhar a partir da palavra de Deus
orientando e chamando essas pessoas ao arrependimento, à conformidade a Cristo Jesus e a sua Escritura, para que elas possam viver ali segundo a vontade do Senhor. Eu não resolvo esse tipo de coisa oferecendo um perfume ungido. Eu não resolvo esse tipo de coisa mandando ele entregar o carro dele no altar. E essa é a especialidade da Igreja Universal do Reino de Deus. Teologia da prosperidade, barganha com Deus. E a liderança, não precisa nem comentar, né, gente? Edir Macedo. Escute o que eu estou falando. Todas as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, elas estão me devendo. Todas as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, elas estão me devendo. Porque nós enriquecemos as pessoas e continuamos pobres. Essa é a realidade. Uma pessoa que congrega na Igreja Universal do Reino de Deus, sabendo quem é o Edir Macedo, ela não é vítima, ela é cúmplice. Então, isso é uma organização, vocês sabem que tipo de organização, focada em adquirir bens das pessoas. Não é uma igreja cristã, não prega arrependimento, não prega o verdadeiro evangelho, embora ela faça uma obra aí, né, que as pessoas falam. Ah, mas é uma igreja que fica aberta 24 horas por dia, até mesmo dentro das comunidades mais distantes do Brasil. Não adianta nada. Se uma igreja está aberta e não prega o verdadeiro evangelho, ela não é diferente em nada de um boteco, de um prostíbulo ou de uma boca de fumo, qualquer coisa do tipo. O que diferencia uma igreja verdadeira, uma igreja falsa, é a pregação do evangelho. E lá na Universal do Reino de Deus, isso não tem, tá passando bem longe. A próxima igreja que eu não congregaria de maneira nenhuma, gente. E o povo que está lá, presta bem atenção no que eu estou falando. Todos que congregam nessa igreja são idólatras. Não são cristãos genuínos quem congrega nessa igreja. Tá bom? Isso fica bem claro. É a igreja Assembleia de Deus. Só que calma, tá? Não são todas as Assembleias de Deus, não. Para quem não sabe, deixa eu explicar. A Assembleia de Deus, ela tem várias convenções diferentes e várias Assembleias de Deus, entre aspas, diferentes. E a do Silas Malafaia, ele apenas se apropriou desse nome para parecer que é Assembleia de Deus, para parecer que é pentecostal. Por que eu não congregaria nessa igreja de maneira nenhuma? Porque é um pastor abusivo. Basta você jogar aqui no YouTube os abusos dele, você vai ver como ele trata a igreja. Ele é como se fosse um deus para dentro da igreja. Ele determina coisas lá que nem na Bíblia estão, e ele fala que vai fazer, vai acontecer. É um tipo de pastor que também tem foco nos bens materiais das pessoas. Nós vimos aí um vídeo dele recentemente, eu até postei aqui no canal falando sobre isso, levantando ofertas de 1 milhão, 500 mil, 200 mil, 100 mil reais. Bem nos padrões do Universal do Reino de Deus, sabe? X pessoas com oferta de tal valor, X pessoas com oferta de tal outro valor. As ofertas, gente, passavam na casa aí dos milhões de reais. E ele ali, ó, manipulando o povo, para que o povo tire dinheiro do bolso e coloque na conta da igreja dele. Então eu coloco aqui como sugestão. Olha o nível que nós chegamos. Isso aqui para toda a DV. Coloca aqui na tela, por favor. Uma semente de honra por um milagre. Uma semente de honra por um milagre. Eu ainda não recebi, não. Numa campanha dessa, eu ainda não recebi uma oferta acima de 1 milhão. Já recebi aqui na campanha a oferta acima de 500 mil. Já membro dessa igreja deu. Nós já batemos nisso aqui. Isso aqui que eu estou mostrando é porque é possível acontecer. Porque eu sei que tem gente aqui na DEVEC que é possível para entrar em todas essas campanhas. Eu dou só uma sugestão. E cada um entra no nível do que é o seu melhor. 10 irmãos com uma oferta entre 100 mil e 499 mil, 10 entre 50 e 99 mil, 20 entre 20 mil e 49 mil. É uma igreja que já virou ali quase que uma monarquia. Ele já falou que quando ele não tiver mais aqui, é o filho dele que vai assumir. Então é uma igreja que é da família dele, né? Não é igreja de Cristo mais. Sem contar nos abusos políticos. Já falei com vocês aqui que para mim, nem Bolsonaro, nem Lula me representam. Já fui chamado de esquerdista e de bolsonarista por isso. Em cada vídeo eu sou chamado de alguma coisa, mas eu respeito a opinião de quem quer aderir a um lado. Só que esse tipo de coisa não deve ser levado para dentro da igreja. O cristão pode se envolver com política sim, dentro daquilo que a Bíblia orienta, mas da igreja para fora. Quando nós estamos numa assembleia solene, num culto público, nós estamos para adorar aquele que é o único digno de honra, glória, louvor, poder, domínio e adoração, que é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é um tipo de igreja que, além de nós não congregarmos e nem passarmos perto dela, nós temos que combatê-la, tá bom? A próxima igreja do vídeo é simplesmente a Igreja Cristã Maranata. Eu já tenho um vídeo muito completo sobre ela aqui no canal, porque que você não deveria nem passar perto dela, mas basicamente é uma igreja sectária. Como assim, pastor? Para eles, a salvação só está na Maranata. Bem parecida com a CCB. Vê o vídeo que eu já trouxe aqui no canal, que você vai ver o que eu estou falando, e leia os comentários do vídeo, de pessoas que congregaram lá. Você vai ver que eu não estou mentindo. Para eles são a obra de Deus, eles chegam a evangelizar pessoas de outras denominações cristãs,
eles se sentem, né, como se fossem superiores, tem muita prática de bibliomancia dentro dessa igreja e também é uma igreja extremamente abusiva com os seus membros. Gente, não estou tirando nada da minha cabeça aqui não. Vê o vídeo da Maranata e leia os comentários, tá na descrição do vídeo aqui, também no comentário fixado o link para esse vídeo. Vê o vídeo e entra nos comentários para você ver o que as pessoas que já congregaram lá estão falando. É simplesmente aterrador o que é feito lá. É liderança se envolvendo na vida pessoal das pessoas, no sentido assim, olha, a liderança que vai escolher quem você pode casar e quem você não pode, é a liderança que vai determinar se você pode visitar uma outra igreja ou não pode, e já adianto que eles proíbem que um cristão da igreja deles, né, um membro da igreja deles, vá até outra igreja evangélica. Então, são traços de dominadores, traços sectários. Então, a igreja cristã Maranata, embora tenha uma aparência, né, com seus usos e costumes, as igrejazinhas padrões ali, sempre com visual muito bonito, é um lugar que você, ó, passe longe dessa igreja. E aí, pra gente encerrar o vídeo, né, sétima igreja, que eu não congregaria de maneira nenhuma. Igreja Deus é Amor. Que isso, pastor? Você tá doido? É uma igreja de oração. Todo mundo sabe que os irmãos da Deus é Amor são irmãos de oração. E, gente, por que eu não congregaria nessa igreja de maneira nenhuma? Por dois problemas. A ênfase, o exagero na doutrina de usos e costumes. A coisa é tão feia que há uns anos atrás aí, eles proíbem, né, os membros de assistir televisão e interagir com algumas coisas seculares. Houve um escândalo gigantesco, porque alguns membros de alta cúpula estavam assistindo televisão e interagindo com a cultura secular. Não estou falando que isso é errado, mas eu estou falando que lá dentro existe essa dominância, a liderança impõe para os membros algo que nem eles conseguem cumprir. Então é uma igreja com muito foco em usos e costumes. Quem não se adequa a esse entendimento deles, mulher com cabelão grande, não pode cortar cabelo, não pode aparar os pelos do corpo, tem que usar saia, aquele conjunto feminino, né? Homens têm que estar sempre de terno, não pode usar nem bermuda, não pode nem ir na praia porque é um lugar impuro. Imagina, um lugar que Deus criou é um lugar impuro. Então esse tipo de igreja, eles abusam do uso e costumes. E se você não se adequar, você pode ter certeza, você vai ser visto com estranheza. Se você se tornar membro, você vai ser colocado em disciplina e logo logo a sua mente vai estar totalmente manipulada para o extremismo religioso que é pregado dentro da Deus é Amor. Outro problema que vem como consequência desse primeiro, salvação por obras. Ah não, mas aí é mentira. Na Deus é Amor nós pregamos Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo apenas como suficiente na salvação. Não é verdade. Porque a partir do momento que eu prego Jesus, mas eu falo também que a minha vestimenta, que eu ir na praia, que eu assistir televisão, isso vai me mandar para o inferno, não é somente fé em Jesus Cristo para salvação. E infelizmente, gente, tenho a tristeza de falar isso, que a Deus é Amor é uma igreja que prega, sim, obras para a salvação. Se você não se adequar ao conjunto de condutas éticas e morais que eles colocam, que muitas delas são extra-bíblicas, eles pregam, sim, que a pessoa não vai para o céu, que ela vai ser enviada para o inferno por conta de coisas que a Bíblia não chama de pecado. Então, a partir do momento que não é só Jesus Cristo mais, é um conjunto de normas, é usos e costumes, é exploração da liderança com relação aos membros, se torna, sim, um lugar extremamente desagradável, tóxico, nocivo para a fé, que eu, pessoalmente, não indico de maneira nenhuma que você congregue num lugar como esse, tá bom?